Fala aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Não só com vocês, mas todos que estão aqui neste vídeo para assistir, para aprender. Espero que aproveitem bastante e sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. A expansão marítima no século XV. Pessoal, ali na Idade Moderna, bem no iniciozinho, ocorreu a expansão marítima. Isso daí está ligado com o modo de produção desse período histórico, que é o mercantilismo. Mas para entendermos melhor como ocorreu essa expansão marítima, é óbvio que tem que ter um contexto, né? E qual é o contexto? O contexto é que a rota marítima era comandada por Gênova e Veneza. Então a rota marítima da Europa para o Oriente era monopolizada pelas cidades de Gênova e Veneza. Este monopólio da rota comercial das cidades italianas de Gênova e Veneza pelo mar Mediterrâneo, nós vimos durante o Renascimento comercial. Então, dali daquelas duas cidades italianas saíam os navios europeus para buscar especiarias no Oriente. E eles entravam no Oriente pelo porto de Constantinopla, era o principal porto. No entanto, em 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. E esses turcos otomanos, eles eram muçulmanos. E nós sabemos que os muçulmanos não se bicam com os cristãos, ou pelo menos não se bicavam com os cristãos ali durante a Idade Média e o início da Idade Moderna, até porque a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 é o marco cronológico que inaugura o período histórico chamado Idade Moderna. Então, pessoal, a gente tem a inauguração da Idade Moderna com os cristãos sendo impedidos de comercializarem, ou seja, obterem produtos do Oriente, as especiarias do Oriente, através do mar Mediterrâneo pela rota do porto de Constantinopla. Sendo assim, galerinha, houve a necessidade dos europeus de encontrarem uma rota marítima alternativa para se chegar ao Oriente, principalmente se chegar até as Índias. Por que as Índias? Porque lá tinha algo que interessava a esses europeus. E esse elemento interessante eram as especiarias, pessoal. Essas especiarias que são temperos que eram utilizados pelos europeus para darem gosto à sua comida. Então, entre as especiarias que eram obtidas pelos europeus ali dentro do Oriente, estão a canela, o açafrão, o cominho, o gengibre, a pimenta, e essas especiarias eram muito caras. E quando os europeus deixaram de poder chegar ao Oriente pelo mar Mediterrâneo, eles ficaram desesperados, querendo procurar uma nova rota. E não só essas especiarias, mas também o açúcar. O açúcar era outra especiaria que era vendida no Oriente e que os europeus eles eram fissurados nela, porque ela dava o gosto doce à comida. Os europeus estavam viciados no açúcar que vinha do Oriente. Então, por isso, essa necessidade de chegar até as Índias, principalmente por causa do açúcar. Aí vocês podem me perguntar, por que eles não plantavam esses produtos dentro do continente europeu? Simples, pessoal, porque dentro do continente europeu não há clima, não existe um clima favorável para o cultivo de cana-de-açúcar, nem de pimenta do reino, nem de gengibre, nem de cominho, de nenhuma dessas especiarias. Então, por isso havia a necessidade dos europeus de viajarem até o Oriente para comprar essas especiarias por lá. Contudo, pessoal, a realidade não era nada fácil para os europeus nesse período. Por quê? Desde a Idade Antiga, eles estavam acostumados a navegarem apenas pelo mar Mediterrâneo. Eles não conheciam a navegação pelo mar Atlântico, pelo Oceano Atlântico. E existiam alguns mitos que eram levados até esses europeus para que eles temessem, se aventurarem a navegar pelo Oceano Atlântico.
Entre esses mitos estava a lenda de monstros marinhos que viviam dentro do oceano e que faziam com que navios naufragassem e nunca mais nenhum marinheiro retornasse até sua terra natal. Outro mito era de que no fundo do horizonte, quando os navios sumiam, na verdade eles entravam dentro de um buraco negro, eles caíam da terra, eles afundavam, simplesmente saíam do planeta Terra. E o outro mito era o mito das sereias que encantavam com sua voz bela os marinheiros e os faziam baterem nos rochedos da costa, né, da África, do continente africano, e faziam com que esses navios naufragassem. Esse mito das sereias ele está muito conectado à lenda de Ulisses, que era uma literatura que os europeus tinham acesso lá da Grécia Antiga. Devido ao renascimento, né, literário, eles tiveram acesso ao conto da Odisseia, em que Ulisses se prendeu ao mastro do navio para que as sereias não fizessem com que seus marinheiros naufragassem o navio que ele estava, né, no caso. Então aí está a imagem do Ulisses preso ao mastro para que ele não fizesse com que o seu próprio navio naufragasse. Então esse mito aí, ele era contado e deixava os marinheiros super assustados. No entanto, a realidade era que esses mitos, na verdade, eram mitos, né? E o que é um mito? O mito é algo que é uma lenda, que não existe de verdade, né? Ele é apenas uma história contada para impressionar as pessoas. E a realidade era que os navios eles naufragavam, eles não voltavam, porque realmente os marinheiros no Oceano Atlântico enfrentavam tempestades, muitas das vezes, e quando não enfrentavam tempestades, eles enfrentavam calmarias. O que são calmarias? Quando não há vento no mar para levar os navios e eles ficam à mercê da correnteza. Então, quando esses navios ficavam à mercê da correnteza, eles poderiam ser levados simplesmente para as encostas e ali sim o navio batia nos rochedos e naufragava. Além das tempestades e das calmarias, muitos marinheiros tinham que enfrentar também o longo tempo no mar, que fazia com que eles passassem fome, ficassem sem recursos e também encalhar em algum local desconhecido. Mas nem os mitos, nem as realidades de se enfrentar a dificuldade do Oceano Atlântico abalaram Portugal e Espanha. Sim, os pioneiros na expansão marítima são Portugal e Espanha. Primeiro, o Estado moderno de Portugal se lançou ao mar e, na sequência, o Estado moderno da Espanha. Por que eles são os estados pioneiros? Simples, porque eles foram os primeiros a formarem seu Estado moderno, os primeiros a centralizarem o poder na mão de um rei, a formarem um exército nacional assalariado. Então, são eles os primeiros a formarem uma burocracia. Por isso, são também os primeiros a se lançarem ao mar em busca das especiarias, em busca da rota para o Oriente. E não só a centralização do poder e a formação dos estados modernos vão favorecer Portugal e Espanha, mas também o contato que esses reinos tiveram com os povos muçulmanos. Sim, pessoal, esse contato com os povos muçulmanos fez com que eles tivessem, tanto Portugal quanto Espanha, acesso a instrumentos de navegação usados, por esses muçulmanos, desenvolvidos por eles, como a bússola, o astrolábio e o aperfeiçoamento dos mapas. Aí vocês podem ver, do lado esquerdo de vocês podem ver a bússola. No centro, vocês podem ver o astrolábio. E para que serviu o astrolábio? Para ver onde estavam os astros, para guiar os marinheiros. Por quê? Os marinheiros, nesse período, eles se guiavam à noite pelas estrelas. As estrelas é que guiavam os navios. E
do lado direito vocês podem ver um mapa do século XV, então teve o aperfeiçoamento dos mapas. Mas a grande sacada que fez os portugueses chegarem até o pioneirismo da expansão marítima e serem os primeiros a se lançarem ao mar foi o desenvolvimento da caravela pelos portugueses. Então, os portugueses, eles inventaram a caravela. E o que é a caravela? A caravela é um navio que ele não depende necessariamente que o vento esteja a favor dele para que o navio possa navegar tranquilamente. A caravela, ela navega contra o vento e além disso, a caravela é um navio bem leve que dava para fazer vários tipos de manobras em zigue-zagues e que não ficava encalhada na encosta. Ela poderia bater num barranco de areia e simplesmente sair dele. Ou seja, é o navio adequado para que os portugueses possam se lançar no Oceano Atlântico e fazer a sua expansão marítima. E foi isso que os portugueses fizeram, pessoal. Eles se lançaram ao mar primeiramente em 1415, quando conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África. A cidade de Ceuta foi conquistada pelo rei Dom Henrique e isso daí foi o fato que marcou a expansão marítima portuguesa. E após a conquista do norte da África, Portugal percebeu que o caminho para se chegar ao Oriente, uma rota alternativa, seria contornando o continente africano. E isso não era algo tão simples, tão fácil, porque existiam povos africanos que moravam no litoral, então isso necessitava de negociação com esses povos, necessitava que os portugueses também contornassem o sul do continente africano, que era algo muito difícil, o chamado périplo africano. Então não era qualquer marinheiro que contornava o périplo africano, porque lá no sul da África existe uma tempestade muito forte, com ventos fortíssimos e correnteza intensa que levavam os navios a naufragarem, a baterem nas rochas do sul do continente africano. E por isso o périplo africano também era chamado de Cabo das Tormentas, porque era o tormento dos marinheiros portugueses que navegavam o continente todo, chegavam ali naquela parte e fracassavam, naufragavam. Sendo assim, pessoal, aos pouquinhos os portugueses eles vão contornando a África e ocupando a costa africana, de certa maneira colonizando a costa africana e formando feitorias. O que são as feitorias? As feitorias são entrepostos comerciais criados pelos portugueses na costa da África para cobrar impostos para outras nações europeias, caso elas chegassem até o continente africano. E também as feitorias são fortalezas que defendem a costa africana da invasão de inimigos estrangeiros, no caso os europeus. Então os portugueses entravam em acordo com os povos africanos ali do litoral, construíam sua fortificação voltada para o mar para impedir que estados modernos europeus colonizassem ou chegassem perto da costa africana. Caso chegassem, tinham que pagar impostos, mas não dominar a costa africana. Muito bem, pessoal, a sorte de Portugal mudou em 1488, quando Bartolomeu Dias conseguiu pela primeira vez contornar o Cabo das Tormentas, o périplo africano. Ele consegue esse grande feito em 1488. E 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama sai de Portugal, também contorna o Cabo das Tormentas, que tem o seu nome mudado para Cabo da Boa Esperança, pelo rei Dom João II, por causa que depois que
Bartolomeu Dias consegue contornar o périplo africano, então o cabo não deixa de ser das tormentas e passa a ser da boa esperança, da esperança de se chegar ao Oriente, de chegar até o comércio das especiarias. Então, pessoal, o Vasco da Gama, ao contornar o périplo africano, ele chega em 1498 até as Índias. É o primeiro português a chegar até as Índias, fazer comércio com aquele povo do Oriente e voltar com especiarias para Portugal. E assim Portugal passa a monopolizar o comércio de especiarias do Oriente para a Europa. E com isso, o Estado moderno de Portugal passa a acumular riqueza, passa a acumular ouro e prata, ter uma balança comercial favorável através da venda desses produtos do Oriente, dessas especiarias do Oriente. Outro fato importante a ser mencionado nessa expansão marítima portuguesa é que com a colonização da costa da África, os portugueses eles passam a colocar alguns africanos que foram escravizados para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. Então, nas colônias portuguesas na África, existem já alguns povos africanos que foram escravizados trabalhando como escravos no cultivo da cana-de-açúcar dentro do continente africano. E aí, pessoal, Portugal levou 83 anos para chegar ao Oriente. E quem estava logo atrás de Portugal, querendo também a qualquer custo obter uma rota alternativa para chegar até as Índias, a Espanha. A Espanha que conseguiu formar o seu Estado moderno em 1492, após a expulsão completa, total dos muçulmanos da Península Ibérica, na chamada Reconquista Espanhola. E no mesmo ano, a coroa espanhola contratou o navegante, o navegante genovês Cristóvão Colombo para encontrar uma rota alternativa às Índias. E qual era a teoria de Colombo? A teoria de Colombo é que a Terra era redonda. E se a Terra era redonda, dava para contornar o mar, dar a volta pelo mar da Europa, do Ocidente até o Oriente e chegar até as Índias. Porém, Colombo não contava que no meio do caminho dessa rota que ele havia traçado existia um continente. E o nome desse continente posteriormente seria chamado de continente americano, era a América. Então, em 1492, Colombo chega até a América e ele pensa ter chegado até as Índias. Por ele pensar que tinha chegado até as Índias, ele vai chamar os habitantes da América de índios. Por isso que até hoje nós chamamos os nativos americanos de índios, por causa dessa confusão de Colombo, que queria chegar até as Índias, até as especiarias, e na verdade ele chegou até a América. E falou assim, não, vocês são os índios, que tem as especiarias, mas não eram os índios. Na verdade eram os nativos americanos, porque posteriormente Américo Vespúcio vai vir até o continente americano, vai confirmar a existência dele e por isso vai se chamar América, em homenagem a Américo Vespúcio. E esses povos que estão aqui vivendo e que Colombo chamam de índios, na verdade eles são chamados de povos pré-colombianos, povos que já existiam antes da chegada de Colombo. Então são os povos pré-colombianos. E por que Colombo não se dá tão mal com a coroa espanhola por sua tentativa ter fracassado? Simples, porque aqui na América Colombo descobre ouro e prata. Existia ouro e prata e ele leva esse ouro e essa prata de volta à Espanha. E a Espanha toma posse
desse continente, do continente americano, das terras onde Colombo tinha chegado. Então, pessoal, com a Espanha e Portugal tendo feito a expansão marítima, tendo conquistado territórios além mar, feito comércio além mar, assim, uma instituição dentro da Europa estava bem feliz. Que instituição era essa? A Igreja Católica. Por quê? Porque o reino da Espanha e o reino de Portugal eram reinos católicos. Então, toda conquista espanhola ou portuguesa, parte dessa riqueza obtida pelos reinos de Portugal e da Espanha iam para a igreja. Então, a igreja estava enriquecendo a torto e a valer nesse período, graças aos feitos de Portugal e da Espanha. No entanto, com a disputa de territórios além mar, Espanha e Portugal começaram a entrar em conflitos, a entrar em guerra. E percebendo que os dois reinos católicos, principais beneficentes da igreja naquele período, poderiam entrar numa guerra desnecessária e deixar a igreja enfraquecida economicamente, o Papa Alexandre VI, sim, pessoal, o famigerado Papa Borgia, que era o Papa nesse período, teve uma brilhante ideia. Em 1493, o Papa Borgia Alexandre VI reuniu os reis, de Portugal e da Espanha e decidiu assinar um documento dividindo o mundo entre os dois reinos, entre o reino português e o reino espanhol. É a chamada Bula Intercoetera. Então, a Bula Intercoetera, assinada pelo Papa Alexandre VI em 1493, falava que as terras 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenciam a Portugal e as terras além das 100 léguas pertenceriam à Espanha. Então, até 100 léguas da ilha de Cabo Verde pertenceria a Portugal e essas 100 léguas ficavam no meio do Oceano Atlântico e dali para frente pertenceria à Espanha. No entanto, como a Espanha havia descoberto o continente americano, descoberto entre aspas, porque os europeus não conheciam o continente americano, então para eles era uma descoberta. E o que acontece? O Portugal imaginou o seguinte, esses portugueses imaginaram o seguinte: olha só, se tem terra continental no norte, onde Colombo chegou, provavelmente tem uma terra continental ao sul. Se existe uma terra continental ao sul e a Espanha é dona dessa terra, quer dizer que os galeões espanhóis, os navios espanhóis, eles podem sair da Espanha, irem para o sul do continente americano e de lá eles cruzarem o périplo africano para chegarem até as Índias. Então, o monopólio do comércio do Oriente não vai ser mais nosso. A gente vai ter que dividir esse monopólio com a Espanha. Sendo assim, o reino português não vai assinar a Bula Intercoetera, não vai concordar com ela, e no ano seguinte, em 1494, o próprio rei de Portugal procura o rei da Espanha para assinar o Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, Portugal, o rei português, exigia do rei espanhol que a linha imaginária ela fosse ampliada para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Por quê? Porque 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde pegaria um pedaço do sul do continente americano e esse pedaço seria o Brasil. Então, no caso de existir terras a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, essas terras pertenceriam automaticamente a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. E se essas terras pertenceriam a Portugal, o que iria acontecer? Portugal iria dominar o corredor do sul do Oceano Atlântico. O que isso significa? Que
as terras da costa africana eram colonizadas por Portugal, as terras americanas do sul também seriam colonizadas por Portugal, a costa, né, do Oceano Atlântico da América do Sul seria colonizada por Portugal. Então, quem quisesse passar pelo sul do Oceano Atlântico para chegar até as Índias teria que pagar imposto para Portugal, porque Portugal teria feitorias tanto na África quanto no sul da América. Aí está, pessoal, como ficou a divisão do mundo. Esse mapa que a gente está vendo, né, desde o mercantilismo, a parte em verde ficou pertencendo a Portugal, a partir do Tratado de Tordesilhas, e a parte em laranja pertencia à Espanha. Para tomar posse de vez das terras da América, em 1500, o rei português manda Cabral numa expedição que deveria chegar até as Índias. No entanto, Cabral ele tinha ordens secretas para tomar posse de terras no continente americano, caso essas terras existissem. E, na verdade, no fundo, os portugueses sabiam que essa terra existia. Então, em 1500, Cabral chegou ao Brasil e tomou posse de vez para o reino português das terras do litoral da América do Sul, que ficavam, né, na banda do Oceano Atlântico. Sendo assim, oficialmente, Portugal era dona do corredor sul do Oceano Atlântico. Então, para se chegar até as especiarias do Oriente pela rota do Oceano Atlântico, teria que se pagar imposto para Portugal. Sabendo disso, a Espanha vai continuar procurando uma rota alternativa às Índias e vai contratar o navegador português Fernão de Magalhães para continuar obedecendo a ideia de Colombo de tentar dar a volta pelo mundo. Então, a coroa espanhola vai patrocinar a circunnavegação. Fernão de Magalhães sai da Espanha em 1519, ele contorna o continente americano, para chegar às Índias e vai navegar no Oceano Pacífico. Aí, em 1521, Fernão de Magalhães ele vai chegar até as Filipinas, a terra que eles vão chamar de Filipinas. E ali, num combate, né, com os nativos das terras das Filipinas, Fernão de Magalhães ele é assassinado, ele é morto. Por isso que quem assume o seu lugar vai ser o Sebastião Elcano, que vai finalizar a primeira circunnavegação da Terra, em 1522, quando ele retorna à Espanha. Ou seja, através da circunnavegação iniciada por Fernão de Magalhães em 1519 e encerrada em 1522 por Sebastião Elcano, a Espanha também descobre uma nova rota para o Oriente. E quais são as consequências dessa expansão marítima ali no século XV? A primeira consequência, pessoal, é que o primeiro indício de globalização do mundo. É o embrião da globalização. Por quê? É o contato de europeus com americanos, de europeus com africanos, de europeus com asiáticos, de asiáticos com africanos, de africanos com americanos, e por aí vai. Ou seja, vários povos de várias regiões do mundo estão entrando em contato ao mesmo tempo a partir da expansão marítima realizada pelos europeus no século XV. Outra consequência que não é muito boa é o que? O fortalecimento do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É uma cultura se achar superior a outra e querer impor sua cultura sobre outros povos. No caso dos europeus, eles quiseram impor seu modo de vida, a sua religião, que é a religião cristã, o modo como eles se vestiam, o modo de falar sobre os povos africanos, os povos asiáticos e os povos americanos. Então, os povos da África, da América e da Ásia sofreram um tipo de etnocentrismo dos povos europeus. Além disso, era praticada a aculturação.
por esses europeus? É o que eu falei, a imposição da religião cristã, imposição da língua, no caso, os espanhóis queriam impor a língua espanhola sobre os americanos, os portugueses queriam impor a língua portuguesa sobre africanos, americanos e asiáticos, e isso daí a gente pode chamar também de europeização. Essa aculturação a gente pode chamar de europeização dos povos africanos, americanos e asiáticos. E a outra consequência que foi favorável à Europa foi a revitalização do comércio europeu, através do comércio das especiarias e da extração de ouro e prata do continente americano e da utilização da mão de obra que era retirada da África. Ou seja, os outros povos padeceram, sofreram nas mãos dos europeus, enquanto os europeus, a partir do século XV, começaram a enriquecer novamente, né? Deixar um continente novamente rico, explorando esses povos periféricos, os povos de outros continentes. Então, pessoal, essa é a nossa videoaula. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.